Imagine um momento de pura tensão nas profundezas do Atlântico, onde a soberania de um país e o orgulho de sua nação são desafiados por uma das maiores potências militares do mundo. Alguns anos atrás, o Brasil se viu no epicentro de uma crise internacional, em uma disputa surreal que envolveu lagostas, navios de guerra e a ameaça iminente de um conflito armado com a França. Era uma época marcada por incertezas, onde os mares se tornaram o palco de uma encenação dramática. A história começou a se desenrolar quando, em uma manhã aparentemente comum, pescadores avistaram embarcações que não pertenciam às águas brasileiras. A tensão começou a crescer. O que parecia ser uma simples questão de pesca, logo se transformou em um jogo de xadrez geopolítico, onde cada movimento poderia desencadear uma tempestade. A Marinha do Brasil, com seu espírito indomável, estava pronta para proteger os mares, que sempre foram um símbolo de liberdade e riqueza. As Forças Armadas, unidas, se preparavam para enfrentar o desafio que se avizinhava. Os relatos das operações secretas começaram a circular entre os altos comandos. A Marinha e a Força Aérea do Brasil estavam em alerta máximo. Aviões de caça e bombardeiros, porta-aviões e submarinos, todos se preparavam para um confronto que poderia mudar o destino da nação. As águas do Atlântico, que já haviam visto tantas batalhas, agora se tornavam o cenário de uma nova história de resistência e bravura. O início dessa crise internacional é um exemplo claro de como a geopolítica pode se entrelaçar com a vida cotidiana. A presença indesejada de navios de guerra franceses nas águas brasileiras não apenas gerou apreensão, mas também despertou um profundo sentimento de soberania entre os cidadãos e as Forças Armadas. As movimentações das embarcações francesas não passaram despercebidas. A mídia, sempre atenta, começou a relatar a presença de navios de guerra em direção às costas brasileiras. O clima de suspense aumentava a cada dia. Enquanto isso, nas salas de estratégia, os líderes militares formulavam planos. Um complexo sistema de comunicação foi estabelecido para garantir que cada movimento fosse meticulosamente coordenado. A bravura dos homens e mulheres que serviam nas Forças Armadas era palpável. Eles sabiam que estavam defendendo não apenas um território, mas a essência de uma nação. E então, o dia decisivo chegou. Em um clima de expectativa, os navios de guerra brasileiros se posicionaram, prontos para interceptar qualquer movimento hostil. A Marinha do Brasil, com sua tradição de coragem, estava determinada a mostrar que aquele mar era sagrado. A Força Aérea, com seus aviões prontos para decolar, se preparava para garantir a superioridade aérea em um potencial conflito. As horas se arrastavam, e cada minuto parecia uma eternidade. Os corações batiam em uníssono, o orgulho nacional pulsava nas veias de todos, e a determinação de proteger a pátria era mais forte do que nunca. A ideia de um confronto armado pairava no ar, mas a esperança de uma solução pacífica ainda existia. Aos poucos, os navios franceses começaram a se aproximar. A tensão atingiu seu ápice. Cada movimento era observado com atenção, e a adrenalina corria nas veias dos militares brasileiros. A comunicação entre as embarcações era constante, e as estratégias eram ajustadas em tempo real. O orgulho nacional se transformou em um mantra, guiando os soldados em meio ao caos. E então, em um momento que poderia ser descrito como o clímax de um filme de ação, a ordem foi dada. Os aviões de combate brasileiros levantaram voo. A preparação das Forças Armadas brasileiras é uma demonstração da resiliência nacional. O estado de alerta máximo da Marinha e da Força Aérea reflete não apenas a prontidão para o combate, mas também a determinação de proteger a identidade nacional.
Essa união em prol da defesa é inspiradora e essencial para a soberania. O mar fervia sob a tensão da iminente confrontação. As embarcações de guerra se posicionaram, formando um cerco ao redor dos navios franceses. Era um jogo de estratégia e coragem, onde cada lado estava disposto a lutar por seu território. A bravura dos homens e mulheres que serviam a Marinha e a Força Aérea brasileiras era inspiradora. Eles estavam prontos para proteger o que era deles. Enquanto a situação se desenrolava, uma série de manobras táticas começou. As embarcações se moviam como peças de um tabuleiro de xadrez, cada movimento calculado e decidido. O orgulho nacional pulsava nas veias de todos os envolvidos, e o sentimento de união era palpável. A defesa da pátria era um objetivo comum, e cada um estava disposto a dar o melhor de si. Os confrontos começaram a se intensificar. Os caças brasileiros sobrevoavam a área, prontos para qualquer eventualidade. Os navios de guerra se preparavam para uma possível abordagem. O suspense era quase insuportável, e o mundo assistia, sem saber o que poderia acontecer. Aquela era uma luta pela identidade nacional, uma demonstração de que o Brasil não se curvaria diante de ameaças externas. Mas, em meio a toda a tensão, havia uma esperança de que o diálogo pudesse prevalecer. As negociações começaram a ser discutidas em paralelo. O orgulho nacional não significava apenas militarismo, também significava a busca por soluções pacíficas. As vozes dos líderes militares e políticos se uniam em um clamor por paz, enquanto os soldados se preparavam para o pior. Finalmente, após longas horas de tensão, as primeiras luzes da resolução começaram a brilhar. As embarcações francesas, percebendo a determinação e a força das Forças Armadas brasileiras, começaram a recuar. O orgulho nacional prevaleceu e a soberania do Brasil foi mantida. O desfecho dessa história foi uma vitória silenciosa, mas poderosa. O Brasil mostrou ao mundo que era capaz de se defender, que seus mares eram sagrados e que o espírito de luta de seu povo era inquebrantável. Aquela crise, que poderia ter se tornado um conflito armado, terminou em uma demonstração de força e estratégia. Hoje, ao refletirmos sobre aqueles dias, sentimos um misto de orgulho e respeito. O legado de coragem da Marinha do Brasil e da Força Aérea permanece vivo, um testemunho da determinação de uma nação que nunca se deixou intimidar. O Atlântico, com suas águas profundas, guardou os ecos de um momento que reafirmou a identidade nacional. E a história continua a ser contada. O desfecho dessa crise reafirma a força do Brasil em sua defesa. A vitória silenciosa não apenas evitou um conflito armado, mas também consolidou o orgulho nacional. O legado da bravura das Forças Armadas deve ser celebrado, pois ele representa a determinação de um povo que nunca se curva diante de ameaças externas. Saudável.